Beleza. Então na nossa última aula, a gente falou um pouquinho sobre o conceito de natureza e o conceito de cultura. A gente fez a diferenciação entre essas duas coisas. E, basicamente, a natureza é aquele conjunto de qualidades que o homem ele já nasce equipado com ela. Então, o homem ele nasce com um corpo, o homem nasce com todas as qualidades que um corpo tem, com todas as qualidades que a gente pode apreciar em um ser humano. É aquilo que o ser humano ele tem de natural em si. Aquilo que não foi feito pelas mãos dos homens, mas aquele conjunto de equipamentos que são naturais que o homem ele já nasce com eles, tá? E a cultura é tudo aquilo que é fabricado pela mão do homem, tá? Não somente a mão, mas a inteligência do homem, né? Então, a linguagem, os gestos que a gente faz, né? Porque a linguagem não é só fala e escrita, mas também é um gestual todo, né? A música, a filosofia, a geografia, todo o mundo humano que faz algum sentido, que tem algum sentido específico, é cultura, tá? Então, os artefatos humanos, as ferramentas, enfim, as palavras, né? São todos produtos da inteligência humana agindo no mundo e na história, tá bom? Então, esse é o conceito de natureza e o conceito de cultura. Só para lembrar, esses slides eles foram esse slide ele foi compartilhado no grupo de vocês, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, é só vocês darem uma olhada lá, que esses slides estão lá também explicadinhos. Nessa aula, a gente vai falar um pouquinho sobre a questão dos valores, o que são os valores, né? Mais especificamente, o que são os valores ocidentais. São os valores que a nossa cultura ela compartilha, né? Nós somos ocidentais, a gente absorveu um conjunto de culturas que são ocidentais, né? Que vieram com os europeus, quando os europeus eles descobriram ou invadiram a América, tá bom? Eu vou compartilhar um slide. Eu peço que vocês me digam se esse slide vocês estão vendo ele, tá bom? Vocês estão vendo o slide? Gente, eu preciso que vocês me digam. Alguém está vendo o slide? Primeiros anos. Vocês estão vendo o slide que eu estou compartilhando? Eu tô vendo, professor. Beleza. Então, o tema da aula é a formação dos valores ocidentais. Objetivos da aula. Entender a importância dos mitos fundadores de uma cultura, compreender o surgimento dos valores ocidentais, compreender os conceitos de multiplicidade e pluralidade, compreender o conceito de livre-arbítrio e compreender o conceito de alteridade. Então, esses são os objetivos da aula de hoje. Começando pelos povos fundadores do Ocidente, né? Na última aula, a gente viu um mito grego chamado de o mito de Prometeu e de Epimeteu. E esse mito, ele vai narrar como que a inteligência ela foi dada aos homens pelas mãos do titã Prometeu. Então, esse cara, ele roubou lá o fogo dos deuses e ele trouxe aos homens.
De acordo com os gregos antigos, então, quando eu estou falando de antiguidade, estou falando de um período que vai do século 7 antes de Cristo até o século 3 depois de Cristo, tá? Então, na antiguidade, a ideia era que os homens eles tinham ganhado a inteligência, né, das mãos de Prometeu. Bom, então essa é a visão grega de como os homens eles passaram a interpretar o mundo, né, a racionalizar o mundo. Nessa aula a gente vai ver um pouquinho sobre Roma. O que Roma ela tem como mito fundador da sociedade, né? Bom, aconteceu que no século IV depois de Cristo, um imperador chamado Constantino, ele se converteu a uma religião dos palestinos, né? Os romanos, eles tinham uma religião que tinha vários deuses, né? E, de repente, por conta de questões que não cabe agora, é mais para uma aula de história isso, mas são questões de conflito no império que Roma estava enfrentando, o Constantino achou que era mais interessante o cristianismo como religião oficial do que o politeísmo, né? Bom, então, no século IV, o Constantino se converteu ao cristianismo e todo o Império Romano se converteu com ele. Lembrando que o Império Romano era a maior força bélica do mundo antigo, tá? Bom, o que os judeus, né? Porque o cristianismo ele nasce no meio do judaísmo. Aliás, no início do cristianismo, não era uma necessidade você se desvincular do judaísmo para ser cristão. No início do judaísmo, os cristãos eram também judeus, tá? Só vou pegar aqui um livro que é importante para aula. Calma aí. Bom, então, por que a gente diz mito fundador, né? Porque esse mito, ele cria a atmosfera onde essa cultura que vai ser criada, né, na sociedade em que ele surge, ele cria os limites de onde a cultura humana, de onde o certo, o errado, o feio e o bonito, o justo e o injusto, eles vão andar. Esse mito que vai dizer, que vai orientar o padrão de como as pessoas que participam dessa sociedade onde esse mito existe, esse mito ele padroniza o nosso modo de pensar, de agir, de interpretar o mundo. Então, o mito fundador, ele dá significado ao nosso mundo, tá? Como a gente foi colonizado por europeu, a nossa visão de mundo, ela é delimitada, ela é dada, ela é entregue pelo mito fundador dos judeus. Por quê? Porque os cristãos, eles são judeus. Eles eram judeus lá no começo do cristianismo, há 2000 anos atrás, tá? Então, o mito fundador do judeu acaba sendo também o nosso mito fundante, tá? Bom, e aonde esse mito fundador ele se encontra na cultura dos judeus? Ele se encontra lá no livro de Gênesis. Mais uma vez, eu fiz isso na última aula e vou fazer essa aula aqui também, tá? Para deixar isso bem claro. Não se trata de evangelização e nem de respeito aos cristãos, tá? Se trata simplesmente de uma leitura de um livro de modo Bíblia. Existem dois relatos que são diferentes em si, narrando a mesma coisa. Qual é a coisa que esses relatos estão narrando? Como que a humanidade foi criada? Então, no livro de Gênesis, no capítulo 1 e no capítulo 2,
Existem duas versões de como que o homem ele foi criado. A primeira versão, ela se encontra no livro de Gênesis, no capítulo 1, nos versos 26 e 27. Eu vou ler para vocês rapidinho, porque é bem curtinho, e é importante para que vocês entendam. Bom, Gênesis 1, 26 e 27. E Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem e semelhança, que eles dominem, que eles, tá na segunda pessoa, né? Tá no segunda pessoa? Tá na terceira pessoa, né? Que eles dominem os peixes do mar, as aves do céu, os animais domésticos e toda a terra, e também os bichinhos que se remexem sobre a terra. E Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus, ele o criou. Macho e fêmea os criou. Então, essa é a primeira das narrativas. Olha a segunda, fiquem atentos. Olha a diferença. A segunda, ela está no capítulo 2, nos versículos 7, 18 a 23. Então, no verso 7 do capítulo 2, vai estar escrito assim: então Deus modelou o homem com o pó do solo, soprou-lhe nas narinas um sopro de vida, e o homem tornou-se um ser vivente. Na primeira pessoa, o homem, né? Tornou-se um ser vivente. Versos 18 a 23. Javé Deus disse: não é bom que o homem fique sozinho. Vou lhe fazer uma companhia que lhe seja recíproca. Então, esse homem estava só, né? Poder. Então, Javé Deus fez cair um torpor sobre o homem e ele dormiu. Em seguida, tirou um dos lados do homem, fechando o lugar com carne. Depois, do lado que havia tirado do homem, Javé Deus formou uma mulher e a levou para o homem. O homem exclamou: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Por isso será chamada mulher, porque foi tirada do homem. Bom, aqui a diferença basicamente é que no capítulo 1, Deus cria o homem e a mulher ao mesmo tempo. E no capítulo 2, Deus cria o homem, depois ele cria a mulher. Tá? Essa diferença ela é fundamental, tá? Vou até ler aqui o texto do slide, porque é importante. Essas duas narrativas são, do ponto de vista filosófico, completamente distintas, e a prevalência de uma em relação à outra produz códigos de valores completamente distintos. É muito diferente você afirmar como verdade a narrativa do capítulo 1, que fala que homem e mulher foram criados juntos, e é muito diferente você dizer que o homem foi criado antes e depois a mulher. Mas antes de elucidar essa questão, a gente tem que elucidar o conceito de valor. O que é valor? Valor é aquilo que fundamenta nossas ações coletivas e individuais. Ele se encontra em todas as dimensões da vida humana. Esteticamente, que é o nosso modo de dizer o que é feio e o que é belo, né? Eticamente, aquilo que a gente diz que é justo ou injusto, certo ou errado. Politicamente, que é o modo como nós nos relacionamos em sociedade. E epistemologicamente, que é como a gente constrói o nosso modo de pensar. Então, o valor, ele fundamenta todas essas coisas. O que é bonito, o que é feio, justo, injusto. Deixa eu pensar em um exemplo para elucidar isso. Exemplo. Na cultura dos muçulmanos, é permitido que um homem rico ele tenha mais de uma esposa. E quando a sociedade vê, o juízo ético que a sociedade ela diz é que é justo, é certo, que não é errado. Na cultura cristã, que é a nossa, a lei ela não permite que exista um homem ou uma mulher com dois maridos, três, ou duas, três esposas. Tá? Quando a gente olha eticamente para uma pessoa que tem duas esposas, ou dois maridos, ou mais, ou relacionamentos abertos, né? Pessoas que namoram com vários, né? Ou várias, a gente diz que é errado.
a gente diz que é injusto. Por que que isso acontece? Por que que para os muçulmanos isso é certo e por que que para os cristãos isso é errado? Porque o valor, que é aquilo que fundamenta as ações dos homens no mundo, o valor dos muçulmanos é diferente do valor dos cristãos. Gente, diferente não quer dizer que é pior ou que é melhor, só quer dizer que é diferente, tá bom? Então, valor é aquilo que fundamenta o que a gente acha certo, errado, bonito e feio, como que a gente vive em sociedade e como que a gente pensa. Todas essas atitudes humanas, elas são baseadas nos valores que nós construímos, tá? Agora, como que os valores surgem? Os valores, eles surgem durante o desenrolar, o desenvolvimento da história do homem no mundo. Então, conforme o homem ele apareceu no mundo, conforme as comunidades dos homens elas foram se separando e tendo experiências diversas, a comunidade A encontrou problemas X, a comunidade B encontrou problemas Y. Então, os valores da comunidade A são diversos dos valores da comunidade B. Tá bom? Então, os valores eles foram criados de acordo com o desenvolvimento da humanidade, de acordo com as experiências que os grupos humanos eles foram tendo. Os valores eles não surgem assim do céu, tá? Eles dependem da experiência dos homens no mundo. Lembrando que nunca os valores eles não são feitos, eles não são construídos individualmente, mas sempre na coletividade. É a experiência de um grupo diante da existência, diante da história, tá? Bom, os valores, eles não são rígidos, eles não são fixos, eles podem ser alterados. Exemplo, até os anos 50, era impensável um homem usar o cabelo grande, bem compridão. Mas aí, a partir dos anos 50, por exemplo, com o desenvolvimento do que a gente chama de rock and roll, é muito comum agora que os homens usem o cabelo grande. Ou então, nos anos 90, era muito estranho uma pessoa com tatuagens. Mas depois que a tatuagem ela se popularizou, a tatuagem hoje em dia as pessoas olham e nem se importam mais. Ela só tem um juízo estético. Geralmente bem positivo, né? É lógico que a tatuagem ainda é mal vista em alguns nichos, principalmente em algumas igrejas, ou no militarismo, mas em geral, em sociedade, a tatuagem hoje em dia é muito bem aceita. Ou as mulheres, né? As mulheres até os anos 20, aliás, aqui no Brasil até os anos 60, as mulheres tinham, que eram casadas, né? Elas tinham seu CPF atrelado ao do marido. Depois dos anos 60, com uma série de reformas no judiciário, as mulheres tiveram o direito de ter o CPF delas independente, ou seja, ganharam independência em relação aos esposos, né? Então, os valores mudam conforme o tempo passa. Mas, alguns valores são muito difíceis de serem alterados, aqui no texto, né? Mas também é certo afirmar que alguns valores são muito mais fixos e difíceis de serem alterados, principalmente os que surgem a partir dos mitos fundadores. Quando um valor é construído no seio de um mito fundador, exemplo, o livro de Gênesis, todos os valores que são contidos no livro de Gênesis são muito difíceis de serem alterados. Por quê? Porque muitas dessas narrativas têm um caráter sagrado. O livro de Gênesis, para quem acredita em Deus, para quem é cristão, o livro de Gênesis ele não foi escrito pela mão de um homem. Ele até foi escrito pela mão de um homem. Mas o que foi escrito porque Deus quis que fosse escrito. Então, o livro de Gênesis ele é sagrado, ele é revelado, ele não é feito pela inteligência humana. Como que eu sou cristão? Estou falando isso de uma maneira bem hipotética, tá? Como que um cristão regular, né, que participa, que acredita, enfim, que vai à missa, que vai ao culto, vai dizer que a Bíblia é uma mentira, né, que o que está contido ali é uma mentira? É lógico, gente, que esse assunto tem muito pano para manga, tá? Estou falando de uma maneira bem grosseira, enfim.
mas de maneira, mais a grosso modo, não se contesta o que está escrito aqui no livro bíblico, tá? Então, os valores contidos lá no livro de Gênesis, eles são muito fixos, eles são muito rígidos e difíceis de serem alterados. Multiplicidade e pluralidade. Aqui nesse slide, a gente vai voltar lá para as narrativas do capítulo 1 e do capítulo 2, tá? Do livro de Gênesis. Lembrando, no capítulo 1, o homem foi criado com a mulher ao mesmo tempo, e no capítulo 2, o homem foi criado antes e depois a mulher, tá? Multiplicidade e pluralidade. Hannah Arendt é uma filósofa judia, e ela nasceu em 1906 e faleceu em 1975, tá? Então, Hannah Arendt, em sua obra chamada A Condição Humana, essa obra ela escreveu em 58, a partir da leitura dos dois textos acima referidos, Gênesis capítulo 1 e Gênesis capítulo 2, argumentou que o texto do capítulo 1, que é o que fala que o homem ele nasceu juntamente com a mulher, ela argumentou que o texto do capítulo 1 propõe o ser humano enquanto ser plural, ou seja, tem o caráter da pluralidade. Em outras palavras, naturalmente diverso. Então, no capítulo 1, a Hannah Arendt ela fala que a diversidade, aliás, de acordo com o capítulo 1, a Hannah Arendt fala que a natureza do homem ela é feita pela diversidade, porque o homem nasce com a mulher. E homem e mulher são diferentes. Então, o diferente faz parte da natureza do homem, de acordo com a leitura do capítulo 1. Tá? Pois, como afirma o verso 27 do capítulo 1, homem e mulher ele os criou. Deus, na versão da primeira narrativa, cria o gênero masculino e feminino simultaneamente. A diferença, a diversidade, faria parte da natureza humana, a partir dessa interpretação. Então, no capítulo 1, de acordo com a Hannah Arendt, a diferença não é estranha ao homem. Ao contrário, ela faz parte da natureza do homem. Então, de acordo com a leitura do capítulo 1, é isso que a Hannah Arendt entende. Já o texto do capítulo 2, no verso 7, afirma que Deus criou o gênero masculino a partir da argila, isoladamente. Primeiro, então, Deus cria o gênero masculino, e nos versos de 18 a 23, a narrativa afirma que o homem se sentiu só, e que por causa dessa solidão, Deus cria os demais animais, então Deus cria o cachorro, o gato, o cavalo, o camelo, e depois Deus cria a mulher, o gênero feminino humano, como companhia do homem. Então, olha só que interessante, no texto do capítulo 2, a partir do verso 7, Deus cria o homem a partir da argila. O homem se sente só, Deus fala, não é bom que o homem ele se sinta só, e aí Deus cria os animais como companhia do homem. O detalhe é que Deus permite que o homem dê o nome dos animais a eles. Então o homem fala, isso é o cachorro, isso é o gato, isso é o cavalo. E aí o homem continua só ainda. E aí Deus faz o homem adormecer, tira uma parte do homem, que popularmente a gente fala que é a costela, mas o texto bíblico não fala isso, só fala que Deus tira um pedaço do homem. E aí Deus cria a mulher a partir do próprio homem, de uma parte do próprio homem. E o homem dá o nome de mulher à mulher. Bom, isso vai dar um problema, de acordo com a Hannah Arendt. Para Hannah Arendt, o texto do capítulo 2 implica numa natureza humana completamente distinta da apresentada pelo capítulo 1. Obrigado. Só retomando aqui, gente, perdi o raciocínio. Para Hannah Arendt, o texto do capítulo 2 implica numa natureza humana completamente distinta da apresentada pelo capítulo 1. Lembrando, a natureza humana no capítulo 1 era a diversidade, a pluralidade. A diferença não causa estranhamento no homem. Bom, a natureza humana explicitada no capítulo 2 é múltipla. Então, agora a Hannah Arendt está falando de multiplicidade. A totalidade dos homens
é tão somente opção, mas tá errado, tá, gente? A totalidade dos homens é tão somente resultado da multiplicação do primeiro homem. Nessa perspectiva, todos os homens seriam cópias de Adão, pois somos todos feitos de sua parte, sua costela. Então, quando a gente pensa numa operação de multiplicação, exemplo, 1 vezes 10, o resultado é 10, na verdade a gente está falando que se a gente somar 10 vezes o mesmo número, no caso o número 1, vai dar 10. 10 o quê? 10 vezes o número 1. Então, no capítulo 2, a humanidade é cópia. São bilhares de vezes Adão. O mundo hoje tem 10 bilhões de habitantes, então quer dizer que são 10 bilhões de seres humanos copiados de Adão. Todos nós viemos lá da costela dele. Então, no capítulo 2, não existe diversidade. Só existe o mesmo. Só existe um, Adão. Nós todos somos cópia dele, homens ou mulheres. Eu acho que tem alguém pedindo para participar. Eu vou interromper aqui o slide, tá? Bom, beleza. Só lembrando, gente, se vocês tiverem dúvida, parem a aula e me perguntem, tá? Eu vou voltar a compartilhar o slide. Peço que alguém me diga se o slide está aparecendo, tá bom? E aí, o slide está aparecendo? Primeiros anos, eu preciso que alguém me diga se o slide está aparecendo. Tá sim, professor. Maravilha. Então, no capítulo 2, o homem é uma multiplicação de Adão. A humanidade é uma multiplicação de Adão. Bom, a versão da criação da humanidade que prevalece como favorita no Ocidente é a do capítulo 2. Dificilmente, quando a gente vai falar sobre esse texto, a gente evidencia essa diferença do capítulo 1 para o capítulo 2, e na maioria das vezes, esmagadora das vezes, a gente só fala que o homem foi criado a partir do barro e que a mulher foi feita a partir da costela do Adão. Quase nunca a gente ouve falar da versão do capítulo 1 que diz que o homem e a mulher foram criados ao mesmo tempo. Então, a versão que prevalece da criação da humanidade, de acordo com o mito fundador dos judeus, é a do capítulo 2, ou seja, a da multiplicidade. A humanidade é cópia de Adão. Isso desemboca em duas consequências. Eu pus duas aqui, gente, mas eu penso que podem ser várias outras, tá? Em primeiro lugar, a superioridade do masculino sobre o feminino, já que a mulher só foi criada para ser companhia do homem. O plano de Deus era o homem, a mulher só foi criada porque o Adão ele se sentiu só. Isso é muito grave, né? E a segunda é a exclusão total do diferente, do outro. Bom, se todo mundo é igual porque veio de Adão, quando alguém afirma coisas que eu não acredito, quando alguém tem uma cor de pele diferente da minha, eu não reconheço esse alguém como igual a mim. Eu acho ele estranho, e aí eu começo a agir com preconceito, e eu excluo essa pessoa da minha sociedade, do meu convívio. Eu excluo essa pessoa do meu respeito. Beleza, agora a gente vai ver um outro mito fundador que foi apresentado ao Ocidente a partir de Roma, tá? Que é um mito fundador. Como aí tem alguém querendo entrar, vou ter que parar o compartilhamento. Beleza, vou voltar a compartilhar. Tá? Mais uma vez eu peço que me avisem se está aparecendo.
Vocês estão vendo? Sim. Beleza. Beleza, outro mito fundador a partir de Roma. Agostinho de Hipona e o conceito de livre-arbítrio. Bom, o Agostinho, ele nasceu em 354, lá no século IV, né? Depois de Cristo, e morreu em 430 depois de Cristo. Foi um bispo cristão responsável pela criação de outro pilar fundamental da cultura ocidental, o conceito de livre-arbítrio. Segundo Agostinho, por conta do pecado original, a natureza humana, feita a partir da imagem e semelhança de Deus, como narra o texto bíblico, né, teria sofrido uma alteração irrecuperável. O homem teria perdido a capacidade de escolher o bem e rejeitar o mal, como diz lá no texto de Romanos, no capítulo 7, versos 19 e 21. O que Romanos diz? Basicamente diz o seguinte: o bem que eu quero fazer, ou seja, o bem que eu tenho consciência e sei que devo realizar, eu não realizo. Mas o mal, que eu sei que é mal e que eu não quero realizar, esse eu faço. Então, eu vejo a velhinha atravessando na pista, na rua, né? Ao invés de ajudar a velhinha, eu dou uma voadora nas costas da velhinha, né? Porque eu sei o que é o bem, mas eu não consigo fazer o bem. E por que a gente não consegue realizar o bem de acordo com o Agostinho, mesmo sabendo que o bem é bom, né? A gente não consegue fazer o bem, mesmo tendo a consciência plena do que é o bem, porque lá no livro de Gênesis, um pouquinho mais para frente, no capítulo 3, Eva, olha só, mais uma vez a mulher, ela sendo apontada como culpada, né? Eva cai na lábia do demônio e come um fruto, que a gente diz que é maçã, mas a Bíblia lá não diz o que é. Ela come um fruto para ter a consciência como a de Deus. E aí, quando ela come esse fruto, ela também dá o fruto para Adão, e Adão também come o fruto. Ou seja, eles desobedecem a Deus. O que Deus faz? Deus expulsa Adão e Eva lá do paraíso que ele tinha feito para os homens, né? Os homens iam ser imortais, os homens não iam trabalhar, os homens iam só comer, beber, descansar, rir. Mas por conta da desobediência de Eva e de Adão, a humanidade ela está vivendo isso que a gente vê hoje em dia, né? Guerra, desespero, enfim. Mas para Agostinho, mais do que ter sido expulsos do paraíso, no momento em que o homem e a mulher, eles são expulsos do paraíso, acontece uma perversão, uma deformação irrecuperável na natureza humana. O homem teria sido criado à imagem e semelhança de Deus. Se Deus é bom, o homem também era bom. Mas, a partir da expulsão do homem do paraíso, a própria natureza humana ela foi pervertida, ela foi transformada em uma natureza má. Distante de Deus, o homem se torna mal. Esse é o significado da metáfora, tá? Então, para Agostinho, o homem não consegue fazer o bem, porque quando ele foi expulso do paraíso, a sua própria natureza foi convertida de boa para má. Então, tudo que o homem faz com suas próprias forças é mal. Para Agostinho, Deus, para sanar essa falha da natureza humana, daria aos seus fiéis o livre-arbítrio, que é a liberdade de escolher se submeter ou não ao querer de Deus. Pois somente na submissão ao divino os homens podem fazer o bem e abandonar o mal. Atenção, gente. A gente erroneamente compreende livre-arbítrio como a consciência como diante de uma escolha difícil, a gente refletir e ter a liberdade para escolher o bem ou o mal. Mas o sentido original, lá do Agostinho, que está escrito, se não me engano, em um livro chamado A Cidade de Deus, aliás, é um livro chamado Livre-Arbítrio mesmo, tá, gente? O Agostinho, ele vai falar o seguinte: se o homem escolher por conta própria, ele vai escolher o mal.
não vai ter erro, ele vai escolher o mal sempre, por conta da natureza dele. Para poder fazer o bem, não escolher o bem, para poder fazer o bem, o homem tem que se ajoelhar e pedir para Deus: Deus, me ilumine para que eu sempre faça o bem e rejeite o mal. E aí se submeter a esse desígnio divino, e é o próprio Deus que escolhe para o homem. Esse é o sentido original do conceito de livre-arbítrio. Tá? Então, o homem é incapaz de escolher o bem, ele sempre faz o mal. Para fazer o bem, ele se submete a Deus e o próprio Deus vai encaminhando ele para o bem e distanciando o homem do mal. Bom, quais são os valores que foram construídos a partir do conceito de livre-arbítrio? Bom, através do conceito de livre-arbítrio, Agostinho confere à humanidade ocidental, a nossa, né, a dimensão interior do homem, aquilo que a gente chama de subjetividade. Um pouquinho de história aqui. Até o século, desde a antiguidade, né, ou seja, aliás, desde que o homem é homem, até o século XII, XIII depois de Cristo, simplesmente não existia a dimensão da individualidade. Não é que ela não existia, ela não tinha sido pensada pelo homem. Como os governos eram extremamente rígidos e tiranos, a vida de um súdito ela estava completamente dependente e era completamente determinada e delineada pela ação de um superior. Então você não faz o que você quer, o que você acha que é melhor para você. Você faz aquilo que o seu superior manda, aquilo que o rei manda, aquilo que o seu suzerano manda. Então, a dimensão da individualidade, ela não existia até o começo do que a gente chama de modernidade, ou então da pré-modernidade, né, ali a partir do século XIII, XII, né, depois de Cristo. Quem trouxe a dimensão da individualidade para a humanidade, quem esboçou essa dimensão da individualidade foi o Agostinho, a partir do conceito de livre-arbítrio. Então, o homem olha para dentro dele, percebe que dentro dele existe uma natureza má e decide se submeter a Deus para que Deus trace a vida dele. Então, a dimensão da subjetividade vai levar a humanidade a pensar na dimensão da individualidade. Só continuando aqui, né? A capacidade da autorreflexão e constrói também o germe, que no século XVII, através de John Locke, que é o pai do capitalismo, né, o pai do liberalismo, que é o sistema econômico e ético e social que a gente tem hoje, né? Então, através de John Locke, esse conceito vai ficar conhecido como a dimensão do indivíduo, que é a compreensão do ser humano enquanto um ser particular, dotado de direitos naturais inalienáveis. Então, a gente só entende, por exemplo, né, pensando em mim, o Rafael, como um indivíduo particular, eu sou dono de mim mesmo, e todos os meus atos dizem respeito somente a mim, por conta da dimensão da subjetividade contida no conceito de livre-arbítrio do Agostinho. Então, a gente só consegue pensar no indivíduo separado da coletividade ou da sociedade a partir do pensamento do livre-arbítrio do Agostinho. Se não fosse o Agostinho, até hoje a gente estava agindo somente no coletivo, somente em sociedade. Como o filósofo Nietzsche diz, né, somente em rebanho. Bom, mas não são só flores, tá? Tem coisas que são ruins aí. Por outro lado, o conceito de livre-arbítrio foi muitas vezes utilizado como elemento constituinte de uma sociedade individualista, sem qualquer traço de solidariedade. Bom, se é só fazer uma autorreflexão, e aí a partir de John Locke você vai virar o indivíduo,
bom, se só os meus atos que vão dizer o que eu serei, sou eu mesmo que me escolho, né? Como diz o Sartre, que é um filósofo do século XX, então os outros, eles não me interessam. O que importa sou eu. Bom, se Deus orienta os homens perante decisões difíceis, as más atitudes tomadas podem ser legitimadas pela força externa de um Deus imponente, que é mais um efeito, né? O primeiro é virar uma sociedade individualista. O segundo é, eu fiz alguma coisa ruim. Bom, já que é o próprio Deus que orienta, então, na verdade, o que eu fiz não é ruim, foi plano de Deus. É mais uma desculpa, né? Mais um argumento que as pessoas elas podem usar. Além disso, pode-se usar o argumento infeliz de que as atitudes humanas não podem ser julgadas pelos homens, mas somente pela divindade. Então, alguém fez alguma coisa também muito ruim e fala, olha, vocês não podem me julgar. Quem pode me julgar é Deus. Tá? São algumas consequências do conceito de livre-arbítrio. Então, tem coisas boas e coisas ruins em todas as coisas, tá? Falou aqui. Para encerrar, o conceito de alteridade. Então, o que aconteceu? No século XX, o homem ele percebeu que essa abordagem da ciência como a nova religião, né, como a salvação da humanidade, como um novo Deus, como a única forma do homem ele ser completamente bom e justo, depois de todas as tragédias da Primeira e da Segunda Grande Guerra, né, por exemplo, a ciência ela trouxe ótimas coisas, né? Ela trouxe vacina, esse tratamento para doenças incuráveis, enfim, né? A gente está no meio de uma pandemia, né? A gente está vendo o quanto que a gente está precisando da ciência agora, né? Como que é importante que os laboratórios eles produzam uma vacina para que a gente volte à vida normal, né? Mas a ciência também faz muitas coisas ruins, exemplo, a divisão da partícula a divisão do átomo lá do Albert Einstein, ela virou a bomba atômica, quer dizer. Então, o homem ele entendeu que a ciência não é a única coisa que importa, que existem outras coisas, ou acho que o homem ele entendeu, ou espero que o homem tenha entendido isso, né? Bom, enfim, depois de todos os desastres que o homem ele presenciou no século XX, principalmente depois das duas grandes guerras, lá na Alemanha apareceu um conjunto de pensadores que ganham o nome de Escola de Frankfurt, que pensam numa solução para esses mitos fundadores que, de certo modo, vão prejudicar a humanidade, né? O mito lá do capítulo 2, que diz que o homem ele é somente uma cópia de Adão, e o individualismo, que nasce a partir do conceito de livre-arbítrio, né? Como que a gente vai solucionar isso? Porque é um valor tão enraizado que as pessoas elas não ousam nem se perguntar se isso está certo ou se está errado. Mas os frankfurtianos eles resolveram pensar a respeito desses mitos que são fundadores, né? E de criticar esses mitos. Para criticar essa ideia de que o homem é somente uma cópia e de que o diferente é uma aberração, ou então de que o que importa é o indivíduo e a coletividade que se exploda, né? Então, esses caras, eles pensaram em um conceito que eles nomearam de conceito de alteridade. Alteridade vem do latim, alter, quer dizer outro. Então, na verdade, é a filosofia pensando sobre a naturalidade do outro. É natural que exista outro. No sentido de, é natural que exista o diferente. Nós não somos iguais. Existe uma outridade, ou seja,
Existe o outro, e esse outro deve ser considerado do mesmo jeito que eu me considero. Bom, o conceito de alteridade propõe a pluralidade, vocês lembram lá da pluralidade no capítulo 1? Homem e mulher, ele os criou. Bom, o conceito de alteridade propõe a pluralidade cultural como chave interpretativa do nosso mundo. Então, a pluralidade tem que tomar o lugar da multiplicidade. Ela tem que ser, de acordo com os frankfurtianos, tá? Ela tem que ser elevada à categoria de primazia. Ela tem que estar acima da multiplicidade. Ela tem que tomar o lugar que a multiplicidade tem. Segundo os frankfurtianos, a alteridade considera o diverso como condição necessária da própria existência humana. Não tem como você existir sem a presença do diferente. Todos os homens são diversos, e é exatamente a diferença que nos faz humanos. Essa frase é muito importante, tá? A diferença é que nos faz humanos. Qual é o motivo disso, né? Bom, as diferenças nos completam e são capazes de construir resoluções que humanos, pensando identicamente, não resolveriam. Bom, se todos os homens eles fossem iguais, como que a gente ia resolver um problema completamente novo? Ué, se todos os homens são iguais, todos os homens acreditam na mesma coisa, todos os homens passaram pelas mesmíssimas experiências, e todos os homens são incapazes de trazer ao mundo o que é novo. Tudo que os homens idênticos fazem é trazer ao mundo mais do mesmo, mais daquilo que já foi visto, daquilo que foi criado. Mas o novo ele não surgiria se todos os homens eles fossem iguais, tá? Bom, mas tem uma categoria de viventes que são iguais, que são idênticos, que são os animais. Olha o texto aí. Os outros animais agem no mundo por repetição genética. Uma aranha nunca vai construir uma casa, ela sempre vai construir uma teia. E ela nunca vai precisar de aula para fazer teia, porque está na genética dela, ela recebeu isso dos pais dela, que receberam dos pais, e dos pais, e dos pais, até o surgimento da primeira aranha. Tá? Se bem que na ciência o termo o primeiro de qualquer espécie não existe. Tá? Bom, então a aranha ou qualquer outro bicho está condicionado pela sua genética. O homem também tem as suas condições, mas por conta da diversidade da natureza humana, homem e mulher, ele os criou, por ter nascido como plural e não como singular, de acordo com a Hannah Arendt, né, de acordo com os frankfurtianos, o homem é capaz de produzir o novo. Então, os homens, através de sua diversidade, produzem constantemente novos modos de ser. De acordo com o conceito de da modernidade escravocrata. É um raciocínio. O negro ele tem que ser escravo porque só homem branco ele tem acesso ao paraíso. Então, se o negro estiver sob a tutela do homem branco, um dia ele vai ganhar o céu. Essa era uma das justificativas. Mais tarde vai se transformar na ideia de que brancos, negros, amarelos, né, que são os asiáticos, e os índios são raças que são diversas. Só que essas raças elas não estão num patamar idêntico. O branco é a raça primordial, é o ariano, né? O amarelo ele vem em seguida, e embaixo de todas está o negro. Então, essa também é uma ideia de multiplicidade, porque apesar de que ela prevê a existência de diversas raças, ela diz que só uma
é completamente humana, que são os brancos. Então, a interpretação do mundo, ou então a construção dos valores a partir da ideia de multiplicidade, ela é extremamente problemática. Enquanto que, de acordo com os frankfurtianos, a construção dos valores a partir da pluralidade é capaz de olhar para o diverso e reconhecer a humanidade. Brancos, negros, amarelos, gays, heterossexuais ou qualquer outro tipo de nomenclatura, todos são humanos, todos são dignos e todos devem ser respeitados. Essa é a ideia. Muito obrigado pela atenção. Gente, quero agradecer, então, a presença de vocês, a paciência em ouvir. Eu queria que vocês, quem não fez isso, lógico, né, escrevesse aqui no chat o nome, o número e a série, para que eu anote, para que eu coloque um ponto de participação, tá bom? E é isso, os demais eles podem já ir saindo. Eu vou compartilhar os slides da aula no grupo de vocês e também vou subir essa aula para o YouTube, tá? Depois eu compartilho o endereço. Eu agradeço pela presença de todos. Obrigado.